Vocês dão... Podemos? Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui com a gente, com o Observatório da Alienação Parental, na sua segunda conferência. Hoje é o nosso último encontro e nós temos a honra de apresentar para vocês a doutora Fernanda Barreto, que será a nossa primeira palestrante. Doutora Fernanda Barreto é professora, advogada integrante da Comissão de Direito e Arte do IBDFAM e conselheira estadual da OAB. Temos também o Dr. Marcelo Truzzi, advogado, presidente da Comissão dos Advogados do IBDFAM e doutor e mestre em Direito. Ambos vão falar sobre responsabilidade civil em casos de alienação parental, um tema bem espinhoso e que, com certeza, nós teremos a oportunidade de nos aprofundar com esses ilustres palestrantes. E já, em nome do APAR, nós agradecemos imenso a presteza de vocês aceitarem o nosso convite e dispensarem o tempo precioso de vocês para estar conosco. Então, com a palavra, já passo, doutora Fernanda Barreto. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Me ouvem bem? Sim. É um prazer estar aqui com vocês, tendo a honra, né, de encerrar esse evento na companhia do meu amigo, a quem eu admiro demais, professor Marcelo Truzzi, que teve aí a gentileza de dizer que eu era o prato principal da noite, o que não é verdade em absoluto, né? Mas me deu a honra de abrir esse painel, essa fala. Queria agradecer muito a Bruna Vidal pelo convite, a todas e todos que nos prestigiam aqui hoje, a professora Líbera, também minha amiga que nos assiste, Paula, Ana Carolina, enfim, todos que estão aqui conosco, unidos, congregados pela possibilidade de, mais uma vez, debater, né, a alienação parental, e nesse lugar tão especial, nesse locus tão privilegiado para fazê-lo, que é um observatório sobre a alienação parental, que une estudos de direito, psicologia e psicanálise, né? Então, a oportunidade de falar com as senhoras e os senhores é uma honra para mim, né, dada o nível, né, de especialidade, de dedicação ao tema, e dado o fato de que nós sabemos que falar de alienação parental no Brasil de hoje não é algo fácil, é algo difícil, é um desafio, e sei que vocês vêm encarando esse desafio com muita galhardia, com muita força, com muita coragem. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de me juntar e poder falar sobre alienação, embora eu seja uma advogada militante na área de família, que trabalhe vários temas, né, na área acadêmica também sou uma professora que milito com família e sucessões em vários temas, na verdade, ensino direito civil, né, como um todo, e amo especificamente, né, ter um apreço especial por família e sucessões. Mas eu acho que eu nunca contei isso em palestra nenhuma. Eu acho que eu me tornei uma advogada familiarista em função de um caso de alienação parental. O meu primeiro interesse pelo direito de família veio do contato que eu travei com uma situação de alienação parental quando eu tinha 1 ano de formada e estava fazendo um estágio numa instituição diplomática no exterior, né? Eu fui fazer um estágio na Suíça, na área de defesa comercial e concorrência. Eu passei 6 meses em Genebra e o meu trabalho era junto à Organização Mundial de Comércio. Eu achava que eu ia seguir a área de trabalhar na advocacia com defesa comercial e concorrência. Até que eu tive contato com um diplomata, né, que se tornou muito meu amigo, e esse diplomata me relatou ter vivido uma situação gravíssima, que à época eu não tinha a exata noção do que se tratava, porque estamos tratando aqui de 2004, né? A nossa lei de alienação parental, que é quem populariza o fenômeno no Brasil, o torna mais conhecido e promove o avanço nos estudos sobre alienação parental, é de 2010. Então, em 2004, né, essa pessoa me conta a história da vida dele e me conta que tinha 2 filhos que moravam no Brasil e a quem ele não via há anos, porque esses 2 filhos, né, foram afastados dele pela mãe, que, dentre outras coisas, o acusou de abusar sexualmente dos 2 meninos, um dos quais, à época da acusação de abuso, era uma criança de 8 meses, tá? O outro, um menino de 3 anos. E foi um processo de alienação severo, né, com mudança de domicílio frequente. Ele ficou muitos anos sem ter contato com essas crianças.
Então, foi o primeiro contato que eu tive e aquilo me tocou profundamente, porque ele era um sujeito muito inteligente, né, muito preparado, um diplomata excelente, inclusive hoje é ministro do Itamaraty, e, à época, ele me disse que tentou suicídio, né, que havia tentado o suicídio em função deste episódio de alienação e da saudade e da distância que ele tinha dos filhos. Nós passamos um tempo, né, continuamos amigos, houve um tempo em que perdemos o contato, e retomei o contato com ele mais frequente de 2 anos para cá, e fiquei extremamente feliz em saber que os filhos já adultos fizeram o caminho de volta e buscaram o contato com o pai, né? E hoje eles têm uma relação bem mais próxima, né? Estão unidos. Ele hoje está, inclusive, servindo num posto no exterior, e os meninos vão com frequência visitá-lo, né? 2, 3 vezes por ano. Quando ele vem a Brasília, ele também encontra, mas precisou que eles se tornassem adultos, né? Tivessem consciência do que aconteceu, do que foram vítimas. E conversando recentemente com ele, né? Eu disse, e aí? Como ficou, né? A cabeça dos meninos? Ele disse, Fernando, você não tem ideia. É uma coisa muito difícil. A gente tem contato, hoje a nossa relação é boa, mas, assim, nada paga o que eu vivi e o que meus filhos viveram. Eu hoje sou pai de 2 outras, né, crianças, ele tem 2 outros filhos hoje, menores, uma menina e um menino, e ele disse, o que eu vivo com os meus filhos me faz o tempo todo sentir a dor do que eu perdi com os 2 primeiros. Eu não tive a infância e a adolescência dos meus filhos. Eu estou conhecendo os meus filhos adultos, porque eu fui afastado deles, né, na infância. Então, esse foi o primeiro caso, e eu disse a ele, eu não sei se você sabe, mas eu acho que eu fui muito para o direito das famílias depois que eu tomei contato com a sua situação, porque eu achei aquilo de uma injustiça e de uma tristeza tão grande que eu, né, me envolvi com a ideia do direito de família como algo muito importante, socialmente muito útil. E isso me deu gás e motivação, e eu fui seguir uma área completamente diferente da que eu estava, inclusive, estudando quando o conheci, né, fazendo uma coisa muito mais objetiva, de índole econômica, etc. Então, o que é que acontece? A alienação é um fenômeno muito grave, a gente sabe disso. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, com essas discussões sobre a possibilidade de revogação da lei. Eu, né, desde sempre, em todos os lugares nos quais posso falar, me posiciono no sentido de que eu entendo que o sistema, né, que combate a alienação parental no Brasil, centrado na Lei 12.318, precisa de aprimoramentos, a gente sabe disso. A gente sabe que é real o mau uso da lei, como é real o mau uso de outras leis, de outros diplomas legislativos, e nem por isso a gente está aqui cogitando a revogação da Maria da Penha, porque, eventualmente, a Maria da Penha é mal usada em determinadas situações, né? Porque se pede medida protetiva, eu já tive no meu escritório uma pessoa que me disse, eu quero uma medida protetiva porque minha vizinha de prédio conseguiu, e eu não quero passar o meu divórcio inteiro tendo que conviver com meu marido. Eu disse, sim, mas qual foi a violência que ele praticou contra você? Psicológica, moral, sexual? A física eu já sabia que não tinha sido. Ela disse, nenhuma, doutora. Mas eu não vou aguentar passar o divórcio inteiro. Eu digo, a gente entra com a separação de corpos, né? A gente tenta, mas pelos meios lícitos, legais, com a alegação correta. E dizendo que você, né, é difícil psiquicamente seguir junto, mas não que você foi vítima de violência, porque você está me dizendo aqui textualmente que não tem nenhuma violência na sua relação, muito ao contrário. Então, não é porque isso acontece que a gente discute a revogação. Ninguém tem dúvida, né, da importância da Maria da Penha. E eu sou uma pessoa que me posiciona no sentido de que a lei de alienação parental ela é fulcral para a minha atividade. Ela é importantíssima na relação que eu tenho com os meus clientes. Não é só com a parte contrária, né? Eu tenho muitas conversas com os meus clientes que se tornam mais claras, mais precisas, mais contundentes, porque eu tenho a lei. A lei tem uma função educativa importantíssima, tem uma função pedagógica. Ela me permite até ensinar as pessoas, mostrar, me permite dizer, olha, eu sei que você não faz de propósito, eu sei que você nem sente, eu sei que você não se dá conta de que está fazendo, mas está fazendo, observe isso aqui, veja. Então, eu sou uma defensora do aprimoramento do sistema, mas, obviamente, não ao meu viso da revogação da lei, mesmo sabendo do mau uso e das injustiças que, eventualmente, né, acontecem em derredor da Maria da Penha, da lei de alienação parental, perdão. Então, o tema, né, na nossa conversa hoje é a responsabilidade civil em face da alienação parental. E esse tema é, para mim, muito interessante, porque, desde o meu mestrado, eu me interessei, né, eu fiz mestrado, eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia, mas eu fiz mestrado na Universidade Católica do Salvador, que é o único mestrado em Direito de Família, especificamente, que a gente tem na Bahia. Foi o mesmo mestrado feito pelo professor Cristiano Chaves. E nesse mestrado, desde lá, eu quis estudar responsabilidade civil na seara das famílias. O meu tema foi justamente o cruzamento destas duas searas,
responsabilidade civil e família. E a gente migrou, né, de um momento histórico em que boa parte da doutrina rejeitava completamente a possibilidade de regras de responsabilidade civil incidirem, né, no direito das famílias, sobretudo nas questões referentes a dano moral. O dano material, a resistência era menor, né, por conta das situações de violência física, etc. Mas o dano moral, havia uma resistência muito grande, né, a ideia de que o direito de família, ou das famílias, não é um lugar apropriado para que as regras de responsabilidade ditem seus efeitos. E desde o início do meu estudo, né, eu firmei convencimento que foi se aprofundando, embora o tema não seja fácil, em sentido contrário, né, eu acho que o direito das famílias, ele não é uma bolha pairando no ar, né, infensa a incidência das regras de responsabilidade civil. Muito ao revés. Eu acho que a família, infelizmente, para muitas pessoas, não é o que os livros de direito das famílias e o que nós, palestrantes, muitas vezes dizemos. Um lindo lugar de formação da personalidade, em que as pessoas desenvolvem suas aptidões, são felizes, vivenciam seus primeiros afetos. Esse é o modelo de família ideal, é o que a gente espera de uma relação familiar. Mas sabemos que as relações familiares, inclusive sob o prisma psicanalítico, né, psicológico, elas são um lugar também de vivências de ódios, de canalização de raivas, de frustrações, e, infelizmente, isso sai do usual, do esperado, né, e sai da curva, muitas vezes, transformando a família num lugar de opressão e de violência. Né? Os casos de feminicídio, os casos de violência doméstica, é só a gente analisar as estatísticas de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A gente sabe que a maioria, né, dos casos de violência sexual, por exemplo, é praticado contra crianças e adolescentes intrafamiliarmente. Então, a família, ela não é essa entidade ideal para muita gente. E se ela não é, a responsabilidade civil precisa alcançá-la. Ocorre que, amigas e amigos, não é fácil, de fato, fazer esse cruzamento. Por quê? Porque o direito das famílias e o direito da responsabilidade civil, eles percorreram trajetórias muito opostas nos últimos anos no direito brasileiro. O direito das famílias, ele foi se encaminhando cada vez mais para a ideia de um direito de família mínimo, né? Afirmado pelo próprio STF em alguns momentos. A ideia da retirada do Estado do âmbito das relações familiares, para permitir que essas relações se desenvolvam e se realizem sem a interferência excessiva do ente estatal. A facilitação do divórcio é a prova mais evidente disso, né? Nós saímos de um momento histórico em que não havia divórcio, pré-77, para um momento atual em que, a partir da emenda constitucional 66, não há sequer prazo para divorciar, e mais, que a partir da lei 11.441/07, eu passo a poder me divorciar em cartório, como se eu desfizesse um simples negócio jurídico, né? Desde que haja aquiescência, concordância, não hajam filhos menores, partes incapazes, eu me divorcio cartorariamente, administrativamente. Então, há um movimento todo de Estado, fique fora, você atrapalha. Deixa as vivências familiares se desenvolverem sem a sua interferência. É assim que a gente vai para o reconhecimento de famílias homoafetivas, é assim que a gente vai para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, da maternidade socioafetiva, que são realidades antigas, né, mas que só ganham reconhecimento, respaldo legal muito mais recentemente, reconhecimento pretoriano, sobretudo, pelo STF, de forma contundente, a partir de 2016, com o julgamento da ação de multiparentalidade, tá? Então, a gente nota essa retirada do Estado, né, paulatina e progressiva do campo das famílias. E no direito da responsabilidade civil, meu amigo Marcelo Truzzi, acontece, você sabe, o oposto. No direito da responsabilidade civil, né, o aumento das hipóteses de dano, né, como diz o Anderson Schreiber no brilhante livro sobre a erosão dos filtros tradicionais de reparação da responsabilidade, os flooding gates, o rompimento das comportas dos filtros tradicionais de reparação, principalmente a culpa, né, e o nexo causal, a erosão desses filtros, provoca o quê? Um aumento muito grande das demandas sobre responsabilidade civil, um aumento muito grande da possibilidade de discussão sobre danos indenizáveis, danos injustos, né, danos que precisam ser indenizados, compensados ou reparados. Então, a gente não fazia ideia do que era discutir direito à vida sexual, direito ao tempo livre, e a gente vem discutindo, né, esses danos. Só que é justamente nessa enxurrada de debates sobre novos danos, sobre afastamento da culpa, né, com a evolução da responsabilidade objetiva, etc., que vem a possibilidade de discutir danos nas relações familiares.
Mas isso ainda não é algo, né, tão sensível quanto eu acredito que vai se tornar. E aqui eu evoco uma lição da professora Maria Celina, né, Bodan de Moraes, quando ela diz naquele brilhante livro, Danos à Pessoa Humana, que a responsabilidade civil não é uma seara apenas técnica do direito. A responsabilidade civil, ela é uma seara que é o tempo todo influenciada por questões econômicas, políticas, sociais, e ela cita um exemplo perfeito, que é a questão do próprio dano moral. Se há 100 e poucos anos a possibilidade de indenizar um dano moral era algo ofensivo, considerada atentatória à ideia de dignidade, né, porque era a ideia de coisificação, quantificação da moral, da honra, hoje o debate sobre dano moral é algo extremamente usual, né, chegando às vias de ir para o lado oposto, de uma série de doutrinadores falarem em banalização do dano moral, do novo CPC tentar trazer mecanismos para controlar, né, essas discussões, etc., para controlar essas discussões. Então, a responsabilidade civil ela vai caminhando como a sociedade caminha, né? Ela é influenciada por uma série de fatores. E eu acredito que os debates sobre responsabilidade civil na seara das famílias só vão aumentar, tá? Esses debates vão ser incrementados. E quer ver um exemplo muito atual disso? Responsabilidade civil por devolução de criança adotada. Observe, se há 10 anos a gente tinha tantos debates sobre isso, nós não tínhamos. Atualmente, toda hora a imprensa divulga um caso de uma notícia de uma criança que foi devolvida. Você acha que isso está acontecendo só agora? A adoção é um instituto super antigo. É claro que essas devoluções não estão acontecendo agora. Mas a valorização da ideia da paternidade e da maternidade responsável, a igualdade entre filhos esculpida pelo artigo 227 da Constituição Federal, a ideia que nós não podemos discriminar a filiação a partir da sua origem, que filho adotivo é filho. A gente só tem o direito de dizer que ele é adotivo para fins didáticos, para nenhum outro fim. Nós não podemos sequer apontar a origem adotiva, porque isso é discriminatório pela Constituição Federal. Tudo isso leva ao fato de que hoje uma devolução de uma criança adotada não é mais tolerada socialmente, não é mais tratada como algo possível. E quando a gente fala devolução de criança adotada, coloque todas as aspas, né? Porque se a adoção transitou em julgado, obviamente não cabe devolução. Seria abandono de incapaz, inclusive. Mas, ao longo do curso do processo de adoção, que, infelizmente, né, pelo trâmite do nosso judiciário, pode acabar demorando muito mais do que o ECA prevê e do que deveria, pode acontecer de você desistir do processo de adoção ao longo dele. E aí, cabe ou não cabe? Esse é assunto para um outro debate. Se quiserem, a gente faz um dia um debate sobre a responsabilidade civil na seara das devoluções de adoção. Eu tenho um texto com o professor Pablo Stouza, inclusive, do ano passado, fim do ano passado, se não me falha a memória, sobre isso, tá? Já durante a pandemia. Pois bem, hoje, o debate sobre responsabilidade civil na seara das relações de família tem se incrementado. Eu trouxe aqui um número, né, de uma das primeiras decisões em que o STJ afirma a possibilidade de que regras de responsabilidade civil interfiram no direito de família, que é o RESP 897-456, Minas Gerais, relatoria do ministro Humberto Gomes de Barros. Não é o primeiro, mas é um dos primeiros, tá? A gente teve anterior a isso, né, o debate sobre o caso Alexandre Fortes, com o abandono afetivo, tese do brilhante, querido, nosso amigo professor Rodrigo da Cunha Pereira, né, timoneiro aí do nosso IBDFAM. E esse RESP do STJ, ele diz o seguinte: não há proibição no direito pátrio para pedido indenizatório de danos morais ou materiais contra ex-cônjuge por eventual ilícito ocorrido na constância do casamento. Então, ele afirma peremptoriamente que se há ato ilícito, há a possibilidade de indenização, ainda que no interno de uma relação familiar. O fato de estar dentro de uma família não impede a discussão sobre responsabilidade civil. E no campo, né, e aí nós temos a possibilidade de discussão sobre inúmeros danos, né? Há o dano que a gente vê no direito estrangeiro, que é um dano super complexo e polêmico, que é pelo nascimento indesejado, né, o wrongful bride, dentre outras possibilidades. E o mais comum no dia a dia, né, a casuística mais comum, as discussões sobre indenização por infidelidade, quebra do dever de fidelidade conjugal do artigo 1566 do Código Civil, assim como do 1724, né, no campo da união estável, a quebra do dever de lealdade não é fidelidade, mas é lealdade, enfim. Os casos sobre quebra dos esponsais, rompimento de noivado, rompimento de namoros longos, esses são casos mais comuns. E, recentemente, também, muitas hipóteses e muitos acórdãos tratando de responsabilidade pelo pai, né, a responsabilidade em favor do pai contra a mãe que o induz em erro para registrar filho que não é seu.
né? Registra, cria, passa a criar, paga alimentos que são, em regra, irrepetíveis, não vai poder cobrar de volta, mas pode-se cogitar de responsabilidade civil, certamente, dano moral e material nessa seara. No nosso caso específico, que é a alienação parental, o que a gente pode dizer? Dentro da lógica de que as relações familiares não estão protegidas contra as regras de responsabilidade civil, um dos casos que, para mim, assoma com mais força como de possibilidade da responsabilidade civil por alienação, por ato ilícito, né, no interno das famílias, é a alienação parental. Porque, inclusive, ele, segundo muitos autores, é o único caso que conta com regra específica de previsão de responsabilidade civil nas relações familiares. Regra essa trazida pelo artigo 6º, tá, da nossa lei de alienação parental, que diz que, caracterizados atos típicos de alienação parental, qualquer conduta que dificulta a convivência, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo decorrente da responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais, enfim. Então, ele prevê expressamente, o artigo 6º, a possibilidade de responsabilidade civil. Além disso, a gente sabe que o artigo 3º fala em abuso moral contra crianças vítimas de alienação, tá? Ele diz que constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes da tutela ou guarda, né? A prática de ato de alienação. Então, é indubitável que a alienação parental pode gerar atração das regras de responsabilidade civil. E algumas questões precisam, então, ser discutidas sobre essas possibilidades. Primeiro, a alienação pode, então, ser classificada como ato ilícito? Sim, porque para haver responsabilidade civil, em regra, isso não é algo inafastável, mas em regra deve haver ato ilícito. A gente sabe que existem hipóteses de responsabilidade perante licitude da conduta. Não houve nenhuma quebra de dever jurídico, nenhuma violação de norma, e ainda assim há dever de indenizar, né? A responsabilidade civil por dano ambiental, dano nuclear, algumas hipóteses, né, de responsabilidade objetiva, a responsabilidade por ato praticado sob estado de necessidade, lá do artigo 188 do Código Civil, hipóteses que mesmo o sujeito agindo licitamente, ele pode ter que indenizar a vítima ou as vítimas de determinado dano. Mas a regra é a ilicitude, né? A regra é ato ilícito atrai incidência das regras de responsabilidade civil, desde que haja nexo causal, dano e para as hipóteses de responsabilidade subjetiva, culpa, que não é necessária para a configuração, né? Para a conformação do dever de indenizar, se houver responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva sempre hipóteses previstas na lei ou segundo o parágrafo único do 927, quando o juiz, no caso concreto, entender que uma responsabilidade que não foi a priori pensada como objetiva, por ser uma atividade habitual àquela que gerou o dano e oferecer um risco maior, né, à comunidade, à coletividade, deve ser tratada como de responsabilidade objetiva. Pois bem, então a primeira pergunta que eu faço, né, e divido com vocês é: o ato ilícito, alienação parental, né, a prática de alienação parental como um ato ilícito, seria um ilícito subjetivo ou objetivo? E essa pergunta é necessária para a gente definir. A responsabilidade civil que se erguerá a partir desse ato é subjetiva ou objetiva, professor Marcelo Truzzi? Pois bem, analisando, né, de forma mais estreita, a gente percebe que a maioria dos autores ele vai conectar a alienação parental com o abuso. Abuso do quê? Abuso da autoridade parental, ou poder familiar, né, como tratado pela lei ainda hoje. Se é abuso, né, porque é um ato que viola a finalidade do próprio direito, do próprio poder parental, da própria autoridade, que é proteger, que é guardar o filho, e estará sendo exercido, né, em contrariedade aos interesses desse filho, dessa filha, dessa prole, seria um abuso de direito. Abuso de direito para o Código Civil, desde 2002, é um conceito que prescinde da análise subjetiva, porque o artigo 187 firma como pilar mor a ilicitude objetiva. Porém, tem uma questão. Direito de família não é contrato simplesmente, não é societário, não é trabalhista. Direito de família é algo muito específico. E essa é a beleza do direito de família, né? O tecido das relações familiares, a gente sabe, ele é um tecido muito especial. Ele é um tecido que é permeado por afetos, por sentimentos, né? Afeto ou desafeto, dentro do conceito mais amplo da ideia de afetividade. Então, o professor Pablo Stolzer, por exemplo, diz: Fernanda, a gente debate isso com frequência em vários assuntos. E ele sempre diz: a gente nunca pode esquecer que quando a gente está falando de relações familiares,
a ideia de prescindir, de dispensar a prova da culpa, ela é perigosa, porque nós estamos trabalhando relações muito específicas. E quem defende a possibilidade, né, da responsabilidade civil no direito de família, geralmente entende que a responsabilidade precisa ser subjetiva. Essa discussão ela é mais profunda, por exemplo, quando a gente vê o debate sobre abandono afetivo. Abandono afetivo, né, há quem seja contra, há quem seja a favor, mas, principalmente, qual é o debate? A teoria, né, o grupo seguido, por exemplo, pelo professor Gustavo Tepedino, lá o pessoal da UERJ, entende que para você indenizar por esse ato, você tem que provar que ele cumpre as regras da responsabilidade civil e não apenas do direito das famílias. A simples quebra de deveres familiares não ensejaria a atração das regras de responsabilidade civil, né? Então, o direito de família, embora ele comporte as regras de responsabilidade civil, ele não fará sem uma análise específica das relações familiares. Então, o que é que a gente pode pensar? Bom, tecnicamente, o abuso do poder parental é ato ilícito objetivo. E a alienação parental é um abuso de poder parental. O próprio artigo 3º da Lei de Alienação Parental fala em abuso moral contra a criança, né, pelo cometimento do ato de alienação parental. Mas isso não significa que, no caso concreto, um juiz vá considerar dispensável a prova da culpa. E é entendível que assim o seja, porque a regra nas relações familiares é que se a gente discute a responsabilidade civil, é pelo prisma subjetivo, não é pelo prisma objetivo. E é claro que isso, né, não seria o usual, mas cogitemos a hipótese de um pai ou uma mãe que, ao exercer o poder familiar, o faz de forma prejudicial ao filho, afastando do outro genitor, da família do outro genitor, mas realmente acredita estar fazendo algo para proteger a criança. Não tem a consciência remota, né, de que está com a psique adoecida, enfim, de que está prejudicando o filho, e inicialmente age achando que protege. Você tem que ter espaço para debater isso, né? Embora isso torne, obviamente, a ação muito mais complexa, mas você tem que ter espaço para debater isso. Então, o primeiro ponto eu queria ter uma resposta mais precisa, né, para as senhoras e senhores, mas o tema é difícil. Depois eu quero ouvir o professor Marcelo sobre a opinião dele. Mas, em regra, eu me posiciono no sentido de que é ilícito objetivo o ato em si de alienação, mas que a responsabilidade pela alienação parental, nos casos concretos, passará usualmente pela discussão de responsabilidade, pela discussão de culpa. Agora, a verdade é que, muitas vezes, quando a alienação resta provada, que a gente sabe que não é algo, muitas vezes, simples, né, de provar, mas quando ela resta provada, a culpa estará ali, visível, né? A maioria das hipóteses, a culpa estará visível. Pois bem, a gente sabe que a responsabilidade civil ela pode se dar por danos materiais e morais, e na alienação parental não é diferente. Então, tanto o dano moral pela prática da alienação, né, ou como consequência da alienação, pode ser perquirido, quanto os danos materiais. Nesse sentido, a professora Ana Carolina, né, Madaleno, num texto escrito num livro sobre responsabilidade civil nas relações de família, em que o enfoque dela foi justamente os danos decorrentes da alienação parental, ela diz que, por exemplo, como danos materiais, você teria gastos com saúde, né, tratamentos psiquiátricos, psicológicos, custas processuais, honorários de advogado, passagens e hospedagens daquele que tem que se deslocar para ver a criança, como no primeiro exemplo, o primeiro caso que eu trouxe aqui hoje do meu amigo, porque o outro insiste em se mudar com frequência, mudar seu domicílio, que a própria lei de alienação parental prevê, né, como ato de alienação parental, etc. Então, tudo isso poderia, inclusive, ser discutido também como dano material. A competência para apreciar as ações, né, seria da vara de família ou seria da vara civil? A lei não traz uma resposta precisa sobre isso, eu também quero ouvir sobre esse assunto o professor Marcelo, mas, ao meu viso, a vara de família é mais adequada, tá? Eu não entendo que o juiz da vara civil, que está lá trabalhando com contratos, com despejo, estará tão bem preparado quanto o juiz da vara de família, né, ainda que com a ajuda da equipe multidisciplinar, que o Código de Processo diz que deve atuar sempre que houver caso de acusação de alienação, mas ainda assim, eu acho a vara de família melhor preparada. No mesmo sentido, pensando como eu, professora Patrícia Lobo, professor Pablo Stouzer, também entendem que a vara de família seria a vara melhor equipada para lidar com os casos de alienação parental, tá? Ainda se discute se há possibilidade ou não de cumulação dos pedidos de dano moral e material com discussões de guarda. Ou seja, se eu estou debatendo a guarda na seara, né, do direito das famílias ali, numa ação familiar,
de guarda e convivência, para não chamar visitação, né, com toda a campanha aí correta da OAB São Paulo, para a gente parar com essa mania de falar em visita e falar em convivência. Então, eu tenho uma ação para regular guarda e convivência. Eu posso pedir o dano moral e material pela prática de alienação? Entendo, em regra, que sim. O problema é que nem sempre você vai alegar a alienação ab início, desde do início da ação, né, do primeiro momento, porque muitas vezes a alienação ela surge no curso do processo, ou ela é identificável no curso do processo. Eu não sei vocês, mas eu tenho alguns casos em que a alienação surge como estratégia processual por conta de discussão de alimentos. Eu tenho um caso em que, por exemplo, eu negociei meses uma tentativa de acordo, né, com a parte contrária, meu cliente é o homem, não foi possível se chegar a um acordo, eu fiz uma oferta de alimentos e uma regulamentação de guarda e convivência na justiça, e a guarda fática das crianças, a guarda fática, 2 meninas, já era na verdade, compartilhada com alternância de residência há 9 meses, quando eu entrei com a oferta e a regulamentação. 9 meses. No momento em que a mãe tomou consciência da liminar que fixou os alimentos de acordo com o que eu pedi, de um dia para o outro, ela passa uma mensagem no WhatsApp para o meu cliente dizendo, olha, semana que vem que você ia pegar na segunda e só ia devolver na outra segunda, você não vai mais pegar, não. As crianças estão muito confusas, né? A cabecinha não tá legal, esse negócio de ficar lá e cá e tal. Ele me ligou em pânico, né? Desesperado, porque isso era uma quarta-feira, ela avisou que na segunda seguinte ele não podia mais pegar. Eu tentei uma notificação extrajudicial, né? Tentei conversar, nada. E a situação precisa de uma tutela de urgência, conseguir, né? Provando que na prática, inclusive foi ela que sugeriu a alternância semana a semana. Então, se isso surge no curso e para mim isso é um ato de alienação, né? É um ato. Se eu tenho uma vivência de guarda fática que divide as crianças entre 2 casas e de uma hora para outra eu digo que isso não é mais possível sem motivo, né? Sem um motivo na própria saúde, bem-estar das crianças, isso é um ato de alienação motivado por uma questão processual de outra ordem, que é uma discussão de alimentos. Então, o que é que acontece? Eu não posso mais pedir um dano moral aí, porque eu teria que inovar no pedido, né? Teria que aditar a inicial com concordância da outra parte. Aí você tem que ir para uma ação autônoma, Fabrício, acredito eu, né? Mas aí você vai para uma ação autônoma na própria vara de família, para quem entende que esse é o juízo competente. Eu quero ouvir também, porque não existe resposta certa nesse sentido, professor Marcelo Truz, tá? Gente, só para concluir, né, a gente tem uma hipótese casuística de responsabilidade civil por alienação parental ainda muito incipiente no Brasil, isso não é comum. Geralmente, perante a prática de atos de alienação, o que a gente vai discutir são as medidas da própria lei da alienação parental, o artigo 6º, as medidas específicas, né, sobretudo as que tangem a questão de fixação de guarda e convivência, inversão de guarda, questões do poder familiar. A gente, em regra, não parte para discussão. Mas isso é algo que pode ser fomentado pelos próprios advogados e advogadas que militam na área, porque é algo interessante. Porque a verdade é que o dano provocado pela alienação parental, ele é um dano profundo, gravíssimo, né? Como essa primeira hipótese que eu citei aqui hoje. Eu tenho um caso em que a minha cliente, né, mulher, inclusive, é vítima de atos de alienação pelo genitor, que ele chega a ponto, enfim, ela passou 4 anos gravando o ex-marido antes de se separar. Vítima de violência psicológica, moral muito séria, né? Ela tem 2 filhas que têm problemas de saúde e, dentre outras acusações que ele faz o tempo inteiro a acusação de que ela é responsável pela doença das crianças, sendo que uma das meninas teve um câncer, um linfoma não Hodgkin. E ele diz que a culpa do linfoma da criança é da mãe o tempo todo. A outra tem transtorno de espectro autista. A culpa do transtorno, todo dia. São muitos áudios, né? Eu fiz a degravação de 10, juntei no processo, e uma das coisas, né, de trechos, Marcelo, trechos, não foram inteiros, não, trechos. Uma das coisas que ele diz é que ele está preparando um dossiê para mostrar às meninas, quando elas tiverem idade, para entender minimamente, e que ele vai provar às filhas que todos os fracassos que as filhas tiverem na vida, se suas filhas se divorciarem, se suas filhas forem gordas, se suas filhas forem lésbicas, assim, está no processo. Eu vou ter um dossiê provando tudo que você fez de ruim com elas. Ele diz que a babá é muito melhor mãe do que ela não presta como profissional, ela é médica. Ela não presta como profissional, ela não presta como mãe, ela não presta como nada, tudo no processo, né? Então, às vezes, essa coisa, de fato, só vai se desenvolver ali, e é interessante, num caso como esse, a gente pensar em indenização por dano moral, né? Ela pode servir, inclusive, como estratégia processual para tentar diminuir a gravidade dessa alienação, segurar um pouco esses impulsos, né, mortíferos, lesivos da outra parte.
Se outras coisas não seguram, vamos ver se a possibilidade, o medo, o risco, né, do prejuízo patrimonial surte esse efeito. Tudo bem que, perante o nosso STJ e sua tradição de indenizações com quantums tão baixos, né, a gente não tem uma arma tão interessante quanto a gente teria em outros países do mundo. Mas é o que a gente pode fazer, eu acho que a discussão ela é importante e vale a pena, tá? Eu trouxe aqui algumas decisões, o número de uma decisão do TJ Rio Grande do Sul, tá? Um acórdão 7005-17, com o relator Sérgio Fernando, de 2013, em que se diz: comprovada a responsabilidade da recorrente pela falsa imputação de abuso sexual, cabível a fixação de indenização a título de dano moral, né, reconhece expressamente por falsa acusação de abuso, que a gente sabe que é o ato extremo, né, no campo da alienação, infelizmente, por vezes ocorre. Tem uma notícia da segunda Vara Civil de Taguatinga, condenando uma mãe, né, por alienação parental contra um pai, que ela, inclusive, acusava o pai de alienação processualmente, mas fica provado que ela, né, que supostamente, pela notícia, teria praticado os atos. Mas, por exemplo, quanto indenizatório? R$ 1.500. Uma decisão de 2014, tá? R$ 1.500. Mais recente, uma notícia, inclusive publicada também no site do IBDFAN, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul condenou um homem a pagar 50 mil por indenização de danos materiais e morais contra a ex-esposa por ter praticado atos de alienação parental que afastaram ela da convivência com a filha única, tá? Do ex-casal. Então, você procurando encontra a casuística, mas sabemos que as discussões ainda são, infelizmente, incipientes no Brasil, tá? É isso, me coloco à disposição de vocês, fico feliz pela oportunidade do debate, estou ansiosa para ouvir o professor Marcelo Truzzi e sigamos juntos na busca pelo aprimoramento dessa lei, que eu acho tão importante, né, para a proteção de crianças e adolescentes, para a proteção da convivência e das relações familiares no Brasil. Obrigada. Fernanda, muitíssimo Oi. obrigada. Obrigada Assim, a você. Eu tenho absoluta certeza, falo por mim e pelos demais, que ouviríamos você horas. Um pouco antes de vocês entrarem, eu estava comentando que existem professores que conseguem justamente correlacionar os temas e, de forma muito didática, apresentar isso. E foi exatamente isso que a gente viu com a sua explanação. Então, assim, só tenho a agradecer. E agradecer duplamente, porque você facilitou sobremaneira o meu trabalho como mediadora, porque você já levantou as bolas para o Truzzi, né, em relação à questão da culpa, em relação à questão da competência, enfim, ele já foi automaticamente instigado por você. Por uma questão protocolar, eu acho que eu não precisaria apresentar o Dr. Marcelo Truzzi, esse querido amigo, mas vou fazê-lo só por protocolo. Advogado, presidente da Comissão dos Advogados do IBDFAN, doutor, mestre em Direito e, como ele me passou nesse mini currículo, um corintiano. Não posso deixar de dizer isso. Essa é a parte mais importante. Você esqueceu um detalhe. No final eu disse, e seu amigo. Tem que dizer, porque senão possivelmente eu não estaria aqui. Primeiro, pessoal, queria agradecer imensamente o convite que me foi formulado, gentilmente feito pela Bruna, uma querida amiga. Eu tenho tantos amigos aqui, e eu não poderia deixar de registrar a perplexidade que eu estou com a palestra da Fernanda, porque cada vez que eu a ouço, eu me encanto mais. Eu vou fazer uma comparação aqui, mas é uma comparação muito positiva, porque eu o admiro demais. Fernanda, tem uma outra pessoa que eu falo que não é o Rolf Madaleno, que eu falo, você é o Rolf falando. Eu ouço você falando, eu vejo o Cristiano falando. A tua eloquência, a maneira de colocar. Entenda isso como um elogio enorme, porque assim, eu adoro ouvir o Cristiano falar, consequentemente, com esse elogio que eu estou querendo dizer, é que é muito impressionante ouvir você falar. A concatenação de ideias, a maneira como você expõe e, evidentemente, tudo isso com muito fundamento jurídico. Eu diria que praticamente você tornou a minha participação imperceptível. Eu farei algumas ponderações a respeito dessas colocações que foram feitas, mas eu vou tentar dar um viés mais, já que ela esgotou a questão acadêmica, um viés mais prático, sempre fazendo uma introdução preliminar a essas considerações que eu trabalho como, primeiro, concordo em gênero, número e grau que essa lei ela veio e deve ficar. Toda lei, não só essa, toda lei carece de aprimoramento sempre. A lei reflete, muitas vezes, momentos históricos em que a sociedade carece de uma necessidade
premente, e aí eu preciso fazer uma recolocação, realocação das coisas. Vou dar um exemplo. A questão do próprio exceção do fiador do bem de família. Ao início da lei não havia essa previsão quanto ao fiador, por uma necessidade social. Se colocou a penhorabilidade, exceção ao artigo 3º, a questão do fiador, e hoje nós discutimos como um direito social à moradia, se cabe ainda essa situação de penhora do fiador ou não, com tantas exceções, como, por exemplo, o fiador na questão, aquele que empresta até uma hipoteca ou uma fiança em garantia, dando seu próprio bem em garantia de uma obrigação de terceiros, notadamente de empresas, vem o STJ e tenta equalizar essas situações. Então, acho que a lei é um momento histórico e, dentro desse contexto, a alienação e a lei da alienação parental veio num momento muito importante. Veio num momento importante, primeiro, para reeducar as pessoas, e segundo, para que possamos refletir a respeito de um tema que é tão importante e muitas vezes ainda tão maltratado no judiciário. A exemplo, eu vou fazer um paralelo, da guarda compartilhada. Porque a própria lei, no artigo 6º, e aí eu vou começar as minhas considerações, dentre as colocações feitas para imposições ou orientações quanto ao magistrado, para aplicação de um regramento diferente, para equalizar uma situação desequilibrada, um caso de alienação parental, ela trouxe a imposição da guarda compartilhada ou do compartilhamento da guarda. É conhecido por todos, o meu entendimento quanto talvez a desnecessidade da guarda compartilhada como instituto jurídico. Trouxemos ela do direito italiano, onde lá a guarda compartilhada foi imposta por uma legislação, porque nós tínhamos um modelo diferente na Itália, diferente do que nós encontramos aqui, em que nós nunca perdemos a autoridade parental, expressão de hoje, com o divórcio. Os pais mantêm, ou os genitores mantêm a autoridade parental mesmo com o divórcio, mas ela veio num momento importante para reeducar. Ela tem um caráter pedagógico importante. E me parece que também a lei da alienação parental trouxe esse caráter pedagógico. Mas como na lei da guarda compartilhada, onde trouxemos o compartilhamento, e na prática nós não vemos um desenvolvimento do compartilhamento de funções parentais, que me parece que seria o grande viés, a grande novidade, nós ainda continuamos chamando aquilo que nós denominamos no judiciário de guarda compartilhada, aquilo que a OAB hoje tenta trabalhar, a OAB São Paulo, que não é visita, é convivência. Quando eu falo em convivência, eu insisto, talvez tenhamos que aplicar a função promocional do compartilhamento da guarda para compartilhamento de funções parentais. E, na prática, eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo o judiciário estruturado, e nem nós, advogados, lutando para que isso aconteça. Eu sei das dificuldades econômicas, eu sei das dificuldades que nós temos em cada praça. Por exemplo, aplicar funções parentais no cotidiano da capital paulista é completamente diferente de aplicar funções parentais de uma guarda compartilhada em São José do Rio Preto, onde é muito mais factível. E de São José do Rio Preto, como, por exemplo, aplicar numa outra cidade, como Monte Aprazível, que é uma cidade menor, talvez seja ainda mais factível aquele, mesmo assalariado, sair no horário do almoço para poder conduzir o filho na escola, buscar o filho na escola, participar mais ativamente do cotidiano dessa criança. Na prática, eu insisto, eu não vejo, muitas vezes, e aí eu não toda generalização é ruim, mas eu não vejo, dentro de um grande contexto do judiciário, grandes mudanças em termos de aplicação de funções parentais, o que dá margem, evidentemente, àquela ideia ainda, e é uma expressão do professor Valdir Grisar, do superguardião, aquele que ainda detém a custódia física da criança e que permanece com ela a maior parte do tempo, tomando todas as decisões do cotidiano daquela criança, como se o outro genitor só participasse das grandes decisões. Eu sei que isso no cotidiano dos magistrados é uma loucura, e para nós advogados também. Mas quando nós pensamos nesse modelo, se nós não tomarmos um pouco a vontade e a iniciativa de tentar mudar o contexto, nós ainda, no meu modo de ver, vamos continuar tratando de questões como guarda compartilhada, de questões de alienação parental, como algo que temos a lei, mas na prática não acontece. Por que eu digo isso? Porque o tema é de responsabilidade civil por atos de alienação parental, e foi tão bem enfrentado pela Fernanda, mas que me preocupa o quê? Primeiro, eu vou trabalhar pontualmente algumas questões que eu vejo no cotidiano.
prática processual e que realmente são muito difíceis. Mas quando a gente trabalha, qual é a grande dificuldade, se eu pudesse concluir desde já? É a questão da prova, é a questão da aplicação das sanções relativas à alienação parental. Então, nós discutimos algo muito acadêmico, mas que, para concretizar isso, que é o que as pessoas desejam, que é o que o jurisdicionado precisa, nós continuamos patinando. Então, dentro desse espectro, primeiro ponto, quando a gente fala em responsabilidade civil por questões relativas à alienação parental, eu costumo fazer uma dicotomia entre aquela alienação parental praticada pelos titulares da autoridade parental, e aí eu entro muito na seara do que a Fernanda disse, que talvez eu possa praticar, e eu vou falar a questão da lei, mas a partir de um contexto geral do abuso do direito, aí trabalharíamos sim na responsabilidade civil. Se isso é uma questão de responsabilidade objetiva ou subjetiva, daquela alienação que, no meu modo de ver, pode ser praticada por quem não detém alienação parental, inclusive o marido, por exemplo, da mãe da criança que com ela convive e que, porque não gosta do pai, porque tem ciúme do pai da criança, pratica atos de alienação, mas não está dentro da questão relativa à autoridade parental. E aí eu acho que a gente tem um reforço no fundamento da responsabilidade civil. Então, primeira questão que é controversa, a meu ver, é a alienação praticada pelo genitor titular de autoridade parental daquele outro que não tem a titularidade da alienação da autoridade parental. Segunda questão, e é uma questão polêmica também, que envolve competência e fundamento para essas ações. A terceira é como fazer a prova relativa às questões da alienação parental e sujeitar o infrator, o alienador, a uma eventual sanção. Uma questão interessante também é quando nós temos uma situação de quem é o sujeito, quem é a vítima do ilícito. Se é o pai da criança ou a mãe da criança, ou se é a própria criança. E sendo a própria criança, como é que eu vou instrumentalizar essa ação? Afinal, há um claro conflito de interesses entre o seu representante legal, que detém a custódia física, e a própria criança. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso também, para depois evoluirmos alguns conceitos. Então, primeiro, quando a gente fala em responsabilidade civil, e aí eu vou me concentrar bem objetivamente nas questões práticas, porque eu confesso, verdadeiramente, Fernanda, você deu uma baita palestra. Em termos técnicos de responsabilidade civil, você, em tão pouco tempo, deu um panorama surreal. E eu vou responder a primeira pergunta. Quando a gente fala em alienação parental, qual é a minha posição? Eu já vou responder. Eu sou carteirinha da escola do Tepedino e da Celina Bodan. Então, eu entendo, e é só o meu entendimento, que, em regra, a responsabilidade civil pela alienação parental é uma responsabilidade extracontratual e que depende de culpa, e que depende de dano. E talvez aqui seja o grande ponto, ou os dois grandes pontos nevrálgicos da questão, que é a prova do dano e a prova da culpa. E quando eu digo culpa, e aqui talvez seja a maior heresia que eu vá tratar, é quando eu analiso a ação ou omissão dentro daquele que, no meu modo de ver, não é criminoso. Na verdade, ele precisa igualmente de tratamento. Quando foi debatida a questão da alienação parental para impor uma sanção criminal, me parecia um completo equívoco, porque aquele que aliena, ele não aliena por dolo, ele aliena por um total desconhecimento e, muitas vezes, um próprio desvio de personalidade ou de conduta que o conduz a causar o mal ao filho. Quando eu digo isso, todos os aqui são pais, mães, enfim, sabem que, mesmo quando a gente quer acertar, às vezes a gente erra, mas a gente não tem a consciência disso. Nenhum pai erra porque quer. Nenhum pai em sã consciência, em perfeito estado, no meu modo de ver, a não ser que tenha um desvio de conduta, um desvio de personalidade, queira praticar um ato para causar dano ao próprio filho, porque ele vai causar dano ao outro, mas, inegavelmente, o dano é causado à criança. Então, dentro desse contexto, o primeiro ponto é essa conduta, muitas vezes, se compreendida, ela causa até uma comiseração em quem julga, na medida que entende que aquele é um doente, e punir um doente, porque há uma função punitiva na alienação parental, e, inegavelmente, no meu modo de ver, peraí, está tocando um sino aqui, que eu não sei desligar. E, inegavelmente, quando eu trabalho essa questão, eu tenho que fazer as ponderações se esse é um critério de responsabilização ou se esse é um critério de
quantificação de eventual dano moral. Esse é um ponto. Então, o primeiro ponto que eu trabalho, respondendo a primeira pergunta, é: quando eu trabalho a questão da responsabilidade civil, na minha opinião, na corrente que eu sigo, ela é extracontratual. E será, fora de discussão, no meu modo de ver, extracontratual sempre quando esse ato de alienação é praticado por quem não é detentor da autoridade parental. E por que eu digo isso? Porque eu reconheço que o titular da autoridade parental, quando eu vou no artigo 1634 do Código Civil, e aqui eu não estou invadindo ainda nem a Constituição Federal e nem, tampouco, o Estatuto do ECA, nenhum desses dois dispositivos, que eu antecipo, o 227 da Constituição Federal e o 19 do ECA, que asseguram, dentre outros direitos, a convivência familiar como um direito fundamental e, evidentemente, quem aliena, tenta ou atenta contra o direito à convivência familiar, saudável, equilibrada, e não é visita, é convivência familiar. E também me parece que quando a gente trabalha essa questão, que é o do artigo 227 e o artigo 19, que asseguram convivência familiar, assegura que a criança, que essa convivência, evidentemente, seja saudável. Então, quando eu trabalho a ideia de um ato de alienação e um desvio na conduta ou um exercício contínuo de atos que caminhem para um desvio psicológico, que eu vá afastar a criança do convívio, não só do pai, mas, por exemplo, de pessoas queridas, e aí eu vou para os avós, que é o 1589, parágrafo único do Código Civil, que eu vou para padrinho, ou que eu vou para pessoas extremamente próximas à criança, que para elas são importantes e que são afastadas daquela criança. Isso acontecendo, eu vou dar um exemplo muito louco. Tem um casal de um processo que eu cuido, o casal não está nem aí com a criança. E quem está preocupado com a criança é a babá dela, que cuida dessa criança há 6 anos, o cotidiano, ela que permanece com a criança, e do nada, por uma razão que não tem nada de bons propósitos, essa moça foi completamente afastada dessa criança, que eu tenho, para mim, uma dúvida, qual é o referencial primário dessa criança? Se era a mãe ou se era a babá, e se era o pai ou se era a babá, porque a mãe é que desempenhava todas as funções parentais. Uma das questões que me causou muito, mas muito constrangimento, foi que durante um longo período que nós discutimos o divórcio desse casal, ninguém falava da criança. Absolutamente não tocava o assunto da criança. E quando nós fomos vendo, a criança, na verdade, ela sempre foi relegada ao cuidado de terceiros. Esses terceiros são próximos? São. Aplicar-se-ia a eles também uma eventual alienação, porque a lei é clara, aqueles que são vítimas da alienação parental? Então, primeiro ponto, eu entendo que para terceiros, então, por exemplo, o padrasto que faz essa campanha difamatória do pai da criança, a responsabilidade é inquestionável, que é extracontratual, tem o elemento da culpa e vai ter que ter o dano, a prova do dano. Há essa discussão que a Fernanda trouxe para os titulares da autoridade parental, porque quando eu pego o 1634, o primeiro inciso, ele fala de criar e cuidar. Quando eu falo de criar e cuidar, então, além da convivência familiar do 227 da Constituição, do 19 do ECA, eu entro numa seara mais específica, que é o 1634. O que é criar? Quando a gente pega criar, na verdade, a criar significa, na lição até da Ana Brochada, ela tem uma expressão que é a seguinte: vai desde do momento em que nasce até a maioridade, suprindo todas as necessidades, que é biopsicofísicas, passando por necessidades básicas de alimentação, o apoio moral, o apoio psicológico, manifestações de afeto. No fundo, criar, gente, é fazer com que... Eu acho que o grande lance de criar uma criança é você torná-lo um adulto autônomo e independente. Quando a gente faz isso, significa que você criou uma criança para ser adulto, autônomo e independente, com o menor número de danos e vícios possíveis, a coisa deu certo. Quando você empreende uma campanha absolutamente desqualificatória de um dos genitores, quando você evita o contato, quando você viola um direito fundamental à convivência familiar, me parece, evidentemente, que você não contribui em nada para a criação dessa criança. Estaria aí, no meu modo de ver, existindo uma violação 1634 do Código Civil também, porque você não contribui para o adulto autônomo independente. Por que eu digo isso? Porque dentre as graves consequências da alienação parental, instalada aí a síndrome, e mesmo de atos de alienação seguidamente praticados por um tempo considerável contra a criança, quais são as consequências para essa criança? Depressão, isolamento social,
uma questão de mau relacionamento e um recuo dessa criança para que ela possa se expandir. Temos problemas psicológicos graves de algumas crianças, crianças que não reconhecem na figura dos seus genitores, por essa campanha consistente de desqualificação, e que demora demais para ser combatida. Ela não perde, ela perde o referencial de das crianças. Aqui eu vou fazer já um parêntese. Gente, uma acusação de abuso sexual, e aí eu estou falando propriamente de um caso que eu conheço, não porque participo dele, mas que por tabela, que é um caso da Líbera, de um cara que está ostensivamente não podendo conviver com seus filhos a longo período. Essa criança ela não recupera mais vínculo. Por quê? Se a gente for pegar na literatura especializada, a fase edipiana e pré-edipiana, do 0 aos 3, dos 3 aos 7, que ela forma a sua personalidade, essa criança foi negada o convívio com o seu genitor. Nunca mais será o mesmo. Não teve dano? Lógico que teve. Isso vai ser normal porque eles vão recuperar. Essa criança não vai recuperar plenamente isso. Ou seja, aquela ideia da reparação, de restabelecimento do status quo, não existe. Aquilo é insuperável. Quem passou por um trauma sabe o que eu estou dizendo. Então, primeiro ponto. Para mim, a responsabilidade, em todas as hipóteses, é uma responsabilidade extracontratual, mesmo, e aí eu reconheço que o ponto é nevrálgico quando eu falo no abuso do direito. O pai que age assim, evidentemente, age abusivamente. E isso representa o ilícito, o que dá o fundamento lá no 229, no 19 do ECA, no 1634, inciso 1, se tiver titularidade de autoridade parental, ou no 184 também para os titulares da autoridade parental, ou aqueles que têm a guarda e a custódia da criança, eu tenho os fundamentos da violação legal por uma eventual reparação civil. Só que quando a gente fala nessa lei que foi e que estabeleceu a 12.318, que disciplinou a questão da alienação parental, todos atribuem a ela o fundamento da reparação civil. Eu divirjo um pouco, porque eu não reconheço no artigo 6º o fundamento da responsabilidade civil. Eu leio o artigo 6º de uma outra forma. Eu digo o seguinte, olha, até aqui, lei, nós não tínhamos sanções ou determinações específicas para evitar ou superar a alienação, atos de alienação parental. No artigo 6º, ele vem e diz o seguinte, olha, a partir de agora é expresso, porque depois eu vou falar do 139 do Código de Processo Civil, que você pode, seu juiz, verificada incidentalmente ou nos próprios autos, de ofício ou não, você pode, verificada a prática de um ato de alienação parental, você pode declarar a ocorrência da alienação, você pode ampliar a convivência familiar, você pode estipular multa, você pode determinar acompanhamento psicológico biopsicossocial, determinar a alteração da guarda, que, aliás, muitas vezes representa uma pena para a criança, e determinar a fixação cautelar do domicílio. Bom, isso são situações específicas. O que eu leio no artigo 6º é que ele diz o seguinte, olha, isso é específico, independentemente da responsabilidade civil, que está no panorama geral da responsabilidade civil dentro do sistema. A responsabilidade civil, se cair a lei, ela continua existindo, e ela continua existindo porque não foi o artigo 6º que diz, olha, agora cabe responsabilidade civil. A leitura que eu faço do artigo 6º, insisto, não é que nós, artigo 6º, ou nós, legisladores da 12.318, estabelecemos a responsabilidade civil no artigo 6º. Eu vejo que ele diz o seguinte, além da responsabilidade civil, que está dentro da unidade sistemática, artigo 186, 187, violação do 227, violação do 19 do ECA, violação do 1634, eu tenho, especificamente, situações agora específicas para o juiz trabalhar. E que, se essa lei cair, penso eu, ele continua tendo as mesmas medidas, algumas delas no 139, não vou entrar nessa discussão. Se o 139 é para garantia de uma tutela de direito material ou garantia do processo. Me parece que o 139.4, quando o magistrado determina todas as medidas para execução da sua decisão judicial, para que a sua decisão judicial se torne efetiva, me parece que aquela tutela é uma tutela para o processo. Então, eu vou dar um exemplo. E aí eu tem aqui os magistrados, os meus respeitos. Aliás, doutora Sasca, estou com saudade de Vossa Excelência, faz tempo que eu não a vejo. Quando eu trabalho essa questão, eu costumo dar um exemplo muito próprio, que é falar, mas não ter pedido. Eu acho que quando a gente envolve criança e adolescente, onde eu tenho um sujeito em desenvolvimento,
E o que prevalece, que é contrário das relações de conjugalidade, nas relações de parentalidade, em que ainda vige a autoridade parental, nós estamos falando em tutela integral. Então, em tutela integral, da data vênia, e eu não quero dar mais direitos do que a lei os consagra, mas com tutela integral, adolescente, criança, é uma válvula de escape para uma série de oportunidades para o magistrado tomar decisões efetivas. Então, quando eu vejo, por exemplo, quando a gente fala, olha, guarda compartilhada, podemos falar até no artigo 3º da Constituição Federal, que é o dever de cuidado implícito na solidariedade, que há uma outra violação, eu tenho que cuidar, e cuidar em prol dessa criança. É um outro fundamento para a ação de responsabilidade civil. Quando eu falo isso, é engraçado, porque como é que a gente resolve hoje as questões de abandono afetivo? Olha, o pai não cuida, o pai não vê, então está direito a uma indenização pela violação ao dever de cuidado. Só que a gente que fala tanto em mediação, em medidas efetivas de proteção, de que essas pessoas se conscientizem, qual é o final de uma ação de investigação de paternidade? Porque advogado também não pede. Deu o exame de DNA, naquela relação em que nada existe entre eles, encontro de uma noite, eles se encontraram, a menina engravidou, entra com uma ação de investigação de paternidade e ela acaba como? Exame de DNA, sentença de procedência, fixa alimentos e acabou a ação. Onde está a mediação para esse povo entender que ele precisa cuidar da criança? Não tem. Então, por que o juiz não pode, e aí eu estou falando de 139, determinar 10 sessões de mediação para aquele cara se conscientizar que ele tem que exercer função parental, cuidar, se aproximar. Ele tem que amar? Não, a gente não ama quem a gente não quer. Só que eu tenho que cuidar. Isso é dever jurídico, dito pela STJ, dito pela ministra Nancy Andrighi, e é o que decorre do dever de solidariedade. Então, quando a gente pensa nesse contexto, insisto, o primeiro ponto, na minha opinião, é que a responsabilidade civil ela está no sistema. As regras são da responsabilidade civil em geral. Esses são os fundamentos para ingressar com a ação, e que eu insisto, 186, 187, que compartilho da responsabilidade extracontratual. Ponto 2, quais são os fundamentos? Artigo 3º da Constituição Federal, que viola o dever de cuidado em relação àquele que deve ter o cuidado da criança, o 227 da Constituição Federal, o 19 do ECA, o artigo 187 no abuso de autoridade, se ele não comete, e o 1634, inciso 1. Tudo isso é violado, sem falar naquilo que é dignidade da pessoa humana, que, às vezes, acaba caindo num locus comum, mas que efetivamente ocorre, porque essa criança tem um direito fundamental mal ferido. Então, essa é uma questão. Ponto 2. O juiz, na sistemática geral do processo, ele também tem elementos para conduzir isso. Aí eu tenho a questão da competência. Eu concordo com a Fernanda que, por um princípio até de causalidade e de... Agora não é nada técnico, mas até de afeição à matéria, isso deveria ser decidido pelas varas de família e sucessões, ou as varas de família onde elas existem. O juiz de família ele tem muito mais, eu não digo nem instrumentos, ele tem muito mais sensibilidade para decidir uma questão tão nobre. Só que aí nós temos um outro problema. Se eu estou na questão da responsabilidade civil em geral, como é que os tribunais têm decidido isso? As decisões são mínimas, só que eu estou dentro de uma questão, por exemplo, no Estado de São Paulo, em que eu tenho que olhar a lei de organização judiciária. E no Estado de São Paulo, todo dano moral no direito de família, eles estão arrepiando para as varas cíveis, entendendo que é um dano comum, por força dessa lei de organização judiciária, que é triste. Se nós buscarmos em outros estados, por exemplo, há decisões no Rio de Janeiro, há decisões no Rio Grande do Sul, em que eles remetem a questão para as varas de família, e me parece que efetivamente é o melhor lugar, é aquela que está mais afeita à matéria, por todas as questões de não só o aparelhamento, mas volto a insistir, a sensibilidade do juiz, para que ele conheça disso. No Estado de São Paulo, e aí sendo coerente a essa unidade sistemática, embora não sendo adequado, vai recair nas varas cíveis por força da Lei de Organização Judiciária do Estado de São Paulo. É o melhor? Não. Mas eles remetem às questões relativas. Então, assim, como é que fica a acumulação? Eu vou até fazer uma ressalva. No Estado de São Paulo, e aí não é a questão da alienação parental, mas o dano moral decorrente do direito de família acumulado com pedido de divórcio, no Estado de Minas Gerais, eles cumulam tudo e aí vara de família. No Estado de São Paulo, em Minas, no Estado de São Paulo, eles mandam desmembrar e mandam para a vara civil. Há um acordo, na minha opinião, primoroso, do Francisco Loureiro, onde ele diz, não, há margem sim para a competência no Estado de São Paulo, dentro da Lei de Organização Judiciária.
Porque na lei de organização judiciária, embora não fale expressamente da indenização, ele diz que o juiz de família é competente para a resolução de todas as questões em matéria de família. E me parece que, evidentemente, isso é oriundo de uma questão familiar. Não é o que entende a maioria do TJ São Paulo. Então, esse é outro ponto. Terceira questão é, quem é vítima disso? Eu tenho um genitor alienado, evidentemente, esse é vítima, e eu tenho a própria criança. Mas a própria criança, como é que ela vai fazer se ela está nos cuidados cotidianos, custódia física, daquele que pratica o ato de alienação parental? Como é que eu desenvolvo isso? Há um conflito manifesto de interesses entre criança e o seu representante, ou aquele que detém a custódia legal, e me parece, até para evitar mais conflitos, que neste caso, me parece que o ideal é nomear um curador ad hoc que o represente naquela ação, para a ação de responsabilidade civil. E quem pode pedir isso? O outro genitor dizendo, ó, eu estou sendo alienado. Se for questão, vou dar até um exemplo, de guarda unilateral, porque foi assim acordado, ele diz o seguinte, olha, eu não tenho. Primeiro que eu tenho titularidade da autoridade parental. Segundo, ainda que se assim não entender, que me nomeie de forma ad hoc para que eu possa representá-lo nesta ação com o seu cuidador. Pessoal, se isso é conveniente ou inconveniente, é um outro problema. Lógico que é uma situação extremamente tormentosa a gente mover uma ação contra aquele que tem a custódia física, a criança morando ao seu lado. Agora, se isso vai acontecer, o ideal é que se nomeie um curador ad hoc, que pode ser o outro genitor. E como isso é feito? Na própria petição de indenização. Ele entra, mostra que é um conflito de interesses e diz, olha, eu quero pedir dano para o meu filho, que evidentemente permaneceu 3 anos afastados do meu convívio, porque eu fui acusado de uma falsa acusação de abuso sexual, que é a grande evidência de responsabilidade civil. Quando a gente fala em indenização por alienação parental, isso é muito factível na falsa acusação de abuso sexual ou na falsa acusação de agressões. Todas as demais searas, é dificílimo a prova, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, por hora. Então, assim, como é que a criança pede essa indenização? Através de um curador ad hoc, e o pedido de nomeação pode ser em preliminar da própria ação de indenização. É o que eu penso. Aliás, é a mesma situação quando um adolescente pede, e aí tem doutrina específica, o suprimento do consentimento dos pais para o casamento. Ora, como é que ele vai pedir se quem o representa não assina a petição? Vai ter que ser nomeado um curador ad hoc para que formule esse pedido, e aí o juiz analisa. Há um conflito manifesto de interesse. Dando sequência. Quando a gente pensa nesses conceitos, aí a gente chega no grande ponto nevrálgico, que é a questão da prova e do nexo causal. A imensa maioria de julgados, e eu não vou ficar citando eles aqui, mas vários do Rio Grande do Sul, julgam as ações improcedentes. E julgam improcedentes pela falta de prova, de que não há evidências a respeito. Eu vou citar um caso muito interessante, que é do Estado de São Paulo, que é um acórdão do Paulo Alcides, desembargador Paulo Alcides, da 6ª Câmara de Direito Privado. O acórdão agora tem um número gigante, né? Eu vou falar devagarzinho, que é 20.85.746. 20.85.746/06 de 2017. Depois eu posso disponibilizar para a Paulinha manda para todo mundo. Ele não deu a indenização, mas o que chama atenção é que ele reconhece expressamente o ato de alienação parental. E por que ele não deu? Porque não tem pedido. E ele diz, olha, a mãe que declaradamente, decisivamente, não obedece decisões judiciais para cumprir regime de convivência familiar, não entrega a criança. Ela foi advertida reiteradas vezes. E ela não faz, privando do convívio do filho, o convívio entre pai e filho, durante mais de ano, evidentemente que isso é um ato de alienação parental. Qual é a medida que ele impôs? Aquelas do artigo 6º. Ele amplia a convivência, aumenta o valor da multa e só não deu, insisto, a indenização porque não foi reclamada essa indenização. Um outro caso bem interessante é uma sentença que até foi me disponibilizada pela Líbera, que foi proferida no Tribunal Primeiro Grau do Rio de Janeiro. O processo é a comarca de Nova Iguaçu, 6ª Vara Cível, olha a competência, 6ª Cível. O processo é 003665119,
00366519 de 2017. Eu mando para vocês também. Aí é 819-0038. Nessa sentença, se condenou, sim, por alienação parental, mas tem duas particularidades na sentença. A primeira é que a menina ficou revel, a mãe da criança. A segunda é que tem uma sentença penal condenatória por falsa acusação de abuso sexual. Ou seja, é só liquidar dano. Então, vejam que é um caso extremamente dramático de falsa acusação de abuso, que chegou a ter uma condenação da genitora da criança por falsa acusação de abuso, num processo criminal que se desenrolou por 4 anos, dentro dos quais, quem é a vítima? A avó da criança, que permaneceu 4 anos sem se avistar com a neta. E aí foi reconhecido, em favor da avó, um dano moral, e esse dano moral, eu confesso a vocês, eu não lembro qual foi o valor, foi 50 mil reais, tá? Foram 50 mil reais. Então, vejam que, quando eu vou analisar essas questões de falsas agressões, falsa acusação de abuso, a questão até é mais objetiva, a prova. E eu preciso dizer da gravidade de uma falsa acusação de abuso, mas eu vou fazer 2 considerações. Como é que eu faço a prova da alienação? Então, por exemplo, eu tenho situações em que, reiteradamente, sistematicamente, se descumpre um regime de convivência e não permite que... Fala, Luiz Cláudio, tá bom? Que não se permite convivência entre um dos genitores e os filhos. Muito bem. O simples descumprimento vai ensejar dano moral? Não. O simples descumprimento vai dar indenização? Não. Daí que eu entendo que não é objetivo. Mas, analisando circunstancialmente, casuisticamente, como é que a gente pode provar se essa não convivência ela provocou danos ou não? O que a doutrina diz é que você tem que ter um acompanhamento dessa criança. Primeiro, estudos psicossociais serão importantes? Serão importantes. E, fundamentalmente, como é que essa criança reagiu? Como é que vai ser a convivência desse genitor com essa criança, em que pode ser relatado o seguinte: olha, nós nos damos bem. Ah, então não teve dano? Não. Às vezes você não consegue ter intimidade com a criança. Então, imaginem, por exemplo, um pai que tenta se avistar com um filho, ou uma mãe que tenta se avistar com os filhos, e durante 8, 10, 12 meses isso não acontece. Como é que ela vai provar se isso deu dano ou não? Qual o período disso? Pessoal, é muito difícil, mas me parece que aí nós vamos ter que nos valer realmente de trabalhos de assistentes para comprovar se teve ou não. Qual foi o desempenho escolar dessa criança, se caiu ou não, qual a relação dessa criança com os coleguinhas de escola. Olha a escola em tempos de pandemia não ajudando os casos de alienação. Por quê? Porque a criança reage. Uma acusação de, por exemplo, abuso sexual, qual que foi a reação dessa criança numa falsa acusação de abuso, por exemplo? Ela não muda nada na sua rede social, ela continua interagindo com todo mundo muito bem, ela continua com as fotos do genitor acusado no seu... Eu digo isso porque é doutrina, eu estou citando aqui Eduardo de Oliveira Leite. No seu Instagram, está tudo perfeito. E teve acusação? É um indício de que, muitas vezes, não teve o abuso, e aí a gente tenta analisar. Ao mesmo tempo, quando isso é levado ao extremo, em que a criança colocou na cuca que realmente ela foi abusada, e a acusação é falsa, a criança ela se retrai, ela passa a ter problemas emocionais, o relacionamento dela com os amigos muda. São fatos periféricos, objeto de prova, que vão ajudar, junto com o estudo específico, a essa conclusão. Então, precisamos aqui, de um lado, de assistentes técnicos e profissionais que sejam capacitados a tanto. Dentro dessas considerações, para finalizar, nós temos, e a Fernanda já trabalhou, a questão do dano moral e do dano material. O dano moral, pessoal, eu estou encerrando mesmo, seria presumido, gente, numa falsa acusação de abuso sexual, em que o pai, no caso dessa avó, ficou 4 anos, respondeu a processo criminal, é evidente que isso não é mero desconforto. Mas me parece que não é presumido, é da própria circunstância. O fato está provado. A pessoa respondeu um processo crime, ficou 4 anos com uma espada na cabeça. Aí ela é absolvida. Não conviveu com a criança. Me parece que o dano moral aqui é evidente. Em relação a dano material, então, por exemplo, a Fernanda trouxe muito bem, citando até a professora Madaleno, que ela sustentou, olha, viagens. Agora, o fato de mudar de cidade vai me impor custear a viagem? Isso é uma decorrência da alienação parental ou não? Então, um exemplo que eu vejo é essa avó que contratou um advogado para defendê-la no criminal, numa falsa acusação, me parece que, evidentemente, que isso é um dano material que pode ser reclamado. Agora, é muito casuístico. Então, essas são considerações gerais muito
do cotidiano forense associadas a toda a questão acadêmica para a gente melhorar ou desenvolver esse assunto que ainda é muito embrionário no Poder Judiciário e as poucas decisões a respeito, mas na sua imensa maioria, elas acabam julgando improcedente pela falta de provas. Eu acho que essas são as considerações que eu queria fazer, não sei se excedi no tempo ou não, e eu me coloco à disposição de vocês também, ao lado da Fernanda, que tem muito mais autoridade do que eu para tratar a respeito. Obrigado de coração pela oportunidade que vocês me deram. Tá bom? Meu amigo, vocês... Não... Hoje, na verdade, a gente não teve um esquema palestra, sabe? A gente teve um esquema aula. A verdade é essa. Porque não foi superficial, foi profundo. Marcelo, a sua explanação sempre trazendo questões práticas enriquece sobremaneira. Esse caso, então, do Rio de Janeiro que você trouxe, é uma família muito conhecida dentro da Baixada Fluminense aqui do Rio. Então, realmente foi muito constrangedor para esses avós serem imputados um crime do qual eles não cometeram. Então, era uma questão, assim, moral muito grave, né? A gente tem uma pergunta, peraí, que é da Paula, que ela não especificou para quem, mas aí vocês fiquem à vontade para poder responder, que é a responsabilidade civil. Como ficaria na autoalienação? Para Fernanda? Bom, eu tinha visto a pergunta da Paula, eu estava com ela em mente. Primeiro, parabéns ao Marcelo, para variar, né? Arrasou, ele arrasa. E sabe tudo de responsabilidade civil, de direito de família e do cruzamento das matérias. Falou lindamente, eu também aprendi muito ouvindo. E a gente que milita, né? É tão bom a gente ouvir um colega que tem o viés prático, porque a gente pega ideias, a gente vai pensando, né, na expansão até para a nossa forma de atuação. A autoalienação, Paula, é um tema ainda muito incipiente no Brasil, né? Um tema identificado aí pelo professor Rolf Madaleno, que é a possibilidade justamente desse isolamento na convivência com a prole ser decorrência da própria conduta daquele genitor que, por vezes, acusa o outro de alienação parental, mas age, né, de modo a dificultar a convivência com o filho, porque não respeita, né, as particularidades dos filhos, o dia a dia, a rotina, não age com sensibilidade, não age com atenção, não age com carinho. É um fenômeno também relativamente comum. A gente identifica, né, muito na prática. Esse caso que eu citei aqui, que eu tenho vários áudios, né, em que a parte contrária, o genitor homem, pratica alienação parental contra as filhas e contra a minha cliente, ele se autoaliena também. Ele descumpre uma série de regras de convivência, ele diz que vai pegar, o horário é 9 da manhã, ele não vai, manda a mãe pegar meio-dia, só vai ver as filhas no meio da tarde, e aí as meninas que têm questões de saúde, principalmente a que está no transtorno de espectro autista, se desorganiza, né? Minha cliente traz a queixa constante de que a criança fica desorganizada, que a criança dorme mal, chora, e aí, obviamente, veio, não quer ir. O não quer ir, por exemplo, com a filha mais velha, que tem 6 anos, virou uma coisa frequente. Fernando, o que é que eu faço? Ela não quer ir. Ela não quer ir, ela não quer ir, eu estou cansando de forçar, e por um lado, uma angústia muito grande, porque está sendo acusada de alienação, né? Então sabe que está tendo que se comportar de forma cuidadosa, e a filha não quer ir, então a autoalienação é um problema, mas observem, né, com base em tudo que a gente tratou aqui, eu e o Marcelo, se a responsabilidade pela alienação parental já não é algo fácil, já é algo bastante complexo por conta da questão probatória da alienação, eu acho que a responsabilidade pela autoalienação mais ainda, né? Porque na autoalienação você ainda tem a coisa do sujeito, além de estar prejudicando as filhas e o outro genitor, está se prejudicando, né? Ele também se inflige dano com esse isolamento. Mas é claro que, se você consegue demonstrar, num caso concreto, que a conduta do genitor ou da genitora contribui, né, para o mal-estar dos filhos, você comprova os danos, né, que ultrapassam a lógica dos dissabores, como o Marcelo também pontuou. Eu acho que sim, claro, é cabível a responsabilidade civil, mas entendo que probatoriamente vai ser ainda mais complexo discutir esse assunto. E você, Marcelo, também queria lhe ouvir. Não, eu concordo em gênero, número e grau. Eu até tenho uma situação muito emblemática num caso no escritório em que o cliente ele não consegue entender, na realidade, ele fez um divórcio e nesse divórcio ele sempre, a justificativa dele era engraçada. E aí a
a Fernanda fez uma colocação no início que é muito interessante, que é, primeiro, a primeira situação na advocacia de família, na advocacia em geral, na verdade, nós nos entendemos com o cliente, né? De fazer, precisamos entrar no trilho em umas coisas aqui. E ele, quando ele se divorciou, ele falava, mas eu pago tudo. E ele se julgava um excelente pai, porque ele pagava tudo. E no caso específico, realmente, ele era o grande provedor, mas ele se afastou completamente. E ele se afastou, depois de um tempo, ele iniciou um novo relacionamento, e nesse relacionamento ele se jogou dentro do relacionamento, assumindo praticamente a moça, os filhos dela, aquelas coisas todas, e na realidade ele não tinha olhar para os próprios filhos. Isso perdurou um ano e pouco. E o menino dele começou a sentir aquela assim, então assim, quando ele estava com o menino, era uma vez a cada 30, 60 dias, aí naquele dia ele colocava todas as situações de cobrança e a maneira dele agir com a criança, cada vez mais a criança foi afastando. Agora, como é que você cria uma ação de responsabilidade dentro disso? O contexto é o mesmo. A grande dificuldade talvez seja o problema da prova. Agora, que o ato dele era de autoalienação, tanto é que isso, eu brinco, porque uma vez conversando, eu falo isso porque eu aprendo muito com ela também. Conversando com a Líbera, ela me falou o seguinte, cara, esse cara, lê esse texto aqui e você vai ver o teu cliente aí. E eu falei, cara, eu estou vendo meu cliente aqui. Tanto é que eu chamei e falei, olha, nós vamos ter que redimensionar as tuas atitudes, porque senão não rola mais a gente estar junto. E aí as coisas foram entrando num eixo, tá bom? Não. Então assim, você fala, como é que tá hoje? Não tá. O moleque tem problema? Tem. O moleque é retraído, o moleque, não raro, tem comportamentos agressivos, não só com o pai, mas com amigos. Na escola, o desempenho dele durante esse ano foi sofrível. Isso não são evidências de dano? Evidentemente que são. Se diagnosticadas ou se constatadas, a violação que eu mencionei dos artigos é a mesma, só que praticada pela, entre aspas, aquele que se julga vítima da situação, porque ele dizia, porque a mãe também não contribui, porque a mãe me estimula. Não há Cristo que conseguiu estimular a criança uma convivência como essa. Mas, enfim, penso como a Fernanda. Deixa eu só fazer uma observação, que fugindo um pouco da coisa da responsabilidade civil, mas eu acho que a gente precisa, de fato, debater mais a autoalienação, escrever mais sobre a autoalienação. Faço a meia-culpa aqui, inclusive eu, porque eu acho que a autoalienação contribui muito para a gente mostrar à sociedade que o debate sobre alienação parental ele não é especificidade de gênero, né, contra as mulheres, porque geralmente a autoalienação é praticada pelo genitor homem. Né? Então, ao contrário dos casos clássicos, entre aspas, de alienação, que normalmente são atribuídos às mulheres por conta da guarda, né, tradicionalmente feminina, ou da mãe no Brasil, nos nossos tribunais, aqui a gente tem genitores alienando, né, a autoalienação. Então, eu acho que popularizar o debate sobre isso é importante. E é interessante notar que a pesquisa que o IBDFAN fez, né, aquela pesquisa do site do IBDFAN, na comissão conduzida pela Renata Cisne, né, com a participação da Líbera e de várias outras pessoas que aí contribuíram muito, Gisele Groeninga, para essa pesquisa, existe uma parte grande dos associados e associadas que respondeu, eu notei isso, que uma das coisas que eles entendiam que era necessário aprimorar na lei era trazer para a lei a autoalienação, né, a alienação autoinfligida. Então, é algo que vem crescendo e a gente, de fato, precisa dar atenção a isso no debate, inclusive porque ele pode ser muito útil, né, para os nossos argumentos pró-manutenção da lei. Só isso. Obrigada. Vou passar a palavra à Priscila, que já tinha levantado a mão um tempinho. Pode fazer a pergunta direto, Priscila. Boa noite a todos e todas. Parabéns, meu amigo querido Marcelo, querida Fernanda. Foram realmente precisos e maravilhosos, como sempre, né? Não há novidade nisso. Com relação à responsabilização civil, eu fiquei aqui pensando, aquela pessoa, aquela mãe, então, vamos para o cotidiano, certo? Aquela mãe que é acusada de alienação parental falsamente. Então, como estratégia processual, acontece muito, e aí, né, pode ser tanto homem quanto mulher, mas o que a gente vê, pelo menos eu aqui na minha advocacia diária, eu vejo mais mães sendo acusadas de alienação parental, quando, na verdade, não existe, às vezes, uma alienação. Acontece a autoalienação, ou às vezes não tem nada, né? Eu escrevi um artigo sobre autoalienação, naquele nosso livro de Direito de Família em Cases, foi um dos primeiros aí, depois do Rolf,
que retrata um caso prático exatamente nesse sentido. Então, essa mãe, ela foi falsamente acusada de alienação parental. Ela sofreu todas as agruras de um processo onde os holofotes estavam todos voltados para ela, para a conduta dela, sendo que a conduta daquele que era o vilão estavam, enfim, passando desapercebidas, né, pelo judiciário e por todas, pelo promotor, pelo juiz, enfim. Então, o meu questionamento é esse. Aquele que é, ou aquela que é falsamente acusado de alienação parental, ao final, quando restar comprovado que não se tratou de nenhuma conduta de alienação, vocês acreditam que é possível algum tipo de responsabilização? Aí, Fernando, primeiras mulheres. O que você ia? Vai que é sua ou vai que é minha? Vamos os dois, Marcelo. Priscila, muito interessante sua observação, né? E você traz aí um elemento interessantíssimo, que é a questão de se restar provado que não houve. Se restar provado que não houve, você vai ter um pronunciamento judicial, no sentido de que é uma falsa alegação. Eu acho que esse pronunciamento é maravilhoso como prova, né, inequívoca de que essa pessoa foi vítima da prática de um ato que pode ter restado, né, lesivo a seus direitos da personalidade e lhe causado dano. Então, entendo que se você consegue demonstrar os pressupostos da responsabilidade civil, a conduta, que para mim vai ficar demonstrada claramente por conta dessa decisão ou sentença, né, o acordo, enfim, a culpa, o dano e o nexo causal, entendo que sim, caberia a possibilidade de responsabilização e indenização, sim, tanto por dano material quanto por dano moral. O dano material aí, toda parte de custos com o eventual processo, né, discussão se houve necessidade de psicólogo, de terapia, eu acho que sim, caberia sim. Como sempre, né, gente, aquela história, não há um cenário aqui tranquilo, não há um cenário simples. As discussões de responsabilidade civil nessa área de família, em regra, não são simples, mas possível e eu acho que esse reconhecimento judicial de que não houve alienação, de que foi falsa alegação, sim, isso pode gerar para, né, facilitação de toda a discussão judicial em prol da responsabilidade civil desta pessoa, sim, acho que sim. Marcelo. A gente vê na prática, e eu trago esse viés prático, todo o processo agora tem uma alegação de alienação parental, né? Isso vem acompanhado, é matéria de defesa. Então, assim, se isso não tiver a seriedade necessária para uma falsa acusação, eu acho que passa até desapercebido, porque seria suscetível de gerar qualquer reparação. Agora, quando vem uma situação que é emblemática, em que a pessoa começa a, de diversas formas, impor essa situação e demanda, e eu não vou nem falar só de dano moral, não, mas de dano material, alegações manifestamente inconsistentes, porque a lei dá um referencial do que é ato de alienação parental. Mas quando vem acompanhado de alegações manifestamente inconsistentes e uma reiterada postura, porque, em tese, é uma forma inequívoca de defesa. Então, toda defesa, em tese, é legítima. Se você exerce ela de uma forma abusiva, comete um ilícito e aí, presente os pressupostos, cabe indenização. Queridos, a gente tem uma última pergunta aqui da Lilibete para o Fernanda. O Luiz levantou a mão ali, desculpa. O Luiz, você pode deixar, Marcelo. O Luiz, ele fica para depois aí. Nessa ordem, ele fica para depois. Aqui no Rio a gente se entende, não se preocupa não. Brincadeira. Eu vi, Bruninha, a pergunta da Lilibete aqui, ela pergunta sobre quais seriam os pressupostos para defender a responsabilidade objetiva. Lilibete, eu não acho que a responsabilidade é em regra objetiva. Eu acho que existe a possibilidade da discussão sobre o ilícito, né, ser caracterizado como um ato ilícito objetivo nos moldes do artigo 187, porque ele seria abuso de direito, né, o ato de exercer a autoridade parental em desconformidade com a finalidade desta autoridade, que é proteger, que é cuidar, que é zelar, que é guardar, que é promover o crescimento saudável, tudo aquilo que a gente discutiu. Você exercer esse poder familiar prejudicando o filho por afastá-lo do outro genitor, de membros da família deste, né, por causar nele transtornos físicos, psicológicos, etc., eu acho que isso pode ser caracterizado como ilícito objetivo. Mas, como eu disse, a regra para o direito de família, quando ele se cruza com a responsabilidade civil, é que as discussões passem pela análise da culpa, pela especificidade das relações familiares, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma outra situação.
Quando a gente pensa no abandono afetivo, né, é necessário, quando você vai discutir um abandono afetivo, se de fato aquele que não conviveu porque não quis, é uma não convivência voluntária, ou se essa não convivência ela é ancorada em alguma justificativa plausível, em alguma justificativa considerada dentro, né, do espectro de uma relação paterno-filial aceitável, até da própria alienação parental. Tem gente que não consegue conviver porque foi afastado dessa convivência, essa convivência, o laço não se solidificou e não consegue conviver. Essa pessoa pode ser condenada por um abandono afetivo se ela não teve a chance de conviver? Acredito que não. Né? Eu até defendo, eu tenho um artigo defendendo a possibilidade de perda de uma chance, linkada aí à alienação parental pela falta de formação desse laço paterno-filial. Então, eu acho que não dá para você objetivar a responsabilidade assim, sabe? Então, não acho que dá para você considerar uma hipótese. Agora, o que Pablo pondera, que eu acho muito salutar, é que se a gente chega a ponto de conseguir provar a alienação parental, regra geral, a culpa vai estar facilmente ali identificada. Tá? Você vai identificar a culpa. Se a prova está feita, você vai perceber a conduta voluntária, né? A conduta em geral. Então, a discussão de culpa acaba ficando simples, né? Não é a coisa mais complexa. É isso. Marcelo, agora eu vou explicar o porquê disso, na verdade. É porque o Luiz Cláudio, nem os Uapares sabiam que ele estaria presente. Luiz Cláudio hoje está nos presenteando com a presença dele, como, na verdade, uma cereja desse bolo. Por quê? Porque o Luiz Cláudio ele foi um incentivador, ele foi uma pessoa que ajudou muito o Uapar quando o Instituto foi criado. Ele foi uma pessoa que cedeu o Zoom para a gente fazer o lançamento da nossa cartilha. O IBDFAN Rio é um apoiador do Uapar. Então, eu acho que nessa segunda conferência, eu pedi para que ele aparecesse um pouquinho, né, diante de tantos compromissos que ele tem, mas que ele aparecesse um pouquinho, porque eu acho que uma coisa que a gente tem que levar para a vida é gratidão. E o Luiz Cláudio, ele foi uma figura muito importante para o APAR no início, e eu não esqueço disso. Então, Luiz, agora você pode levantar a mão, baixar a mão, falar, fica muito à vontade, meu amigo. Bom, obrigado, Bruninha. Está todo mundo me ouvindo aí? Estamos. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer assim, seu convite, agradecer a oportunidade, parabenizar Fernanda e Marcelo, falar que é difícil falar, né? Porque eu fico vendo o Marcelo, rapaz, agora de cavanhaque, bigode, botou óculos, meu coração não aguenta. Líbera, sua sorte de barba, sua sorte é que eu tô longe. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu vou primeiro fazer uma pergunta aqui para os dois, que foi quando eu levantei a mão, né? Que eu estava ouvindo aí vocês falando e falando muito da responsabilidade e sempre esbarrando na questão da prova. Alguma volta e meia, a questão vai se provar, principalmente quando se fala da autoalienação. Aí, assim, ao que eu me recorde, né, nenhum dos dois são processualistas, mas vou fazer uma pergunta que eu também não sou, né? Vocês não acham que a gente poderia usar a distribuição da carga dinâmica da prova, pedir inversão, tendo em vista que quem está buscando a reparação já está bastante debilitado e já é uma parte, digamos assim, mais vulnerável nesse processo, principalmente no caso de autoalienação? Marcelo, você começa a responder. Tá. Luiz, eu acho que aplicar inversão da teoria da carga dinâmica da prova, né, ou aplicar a teoria da carga dinâmica da prova, em questão de responsabilidade civil, é extremamente delicada, né? Porque, principalmente em relação a fatos negativos. Então, eu não cometi o ilícito. Como é que eu provo que eu não cometi? Dizendo que eu não cometi. E aí, você provar que o outro não sofreu um dano, talvez a gente entre até numa seara de que o juiz vai ter que observar uma situação específica dele dizer o seguinte: não, olha, como é que eu provo que o cidadão não sofreu um dano? Que ele continua tendo uma vida normal, que ele continua passando... Eu gostava muito de uma lição, eu estou dizendo isso, e aí eu tomo a liberdade de quebrar protocolo e ter uma conversa mais informal dentro de questões... O JJ Calmon de Passos,
ele tinha uma expressão que me marcou muito. Num texto dele, o texto dele era intitulado O Imoral do Dano Moral, onde nós somos carpideiras de nós mesmos. E eu tenho várias situações muito emblemáticas onde eu não consigo entender o tal do dano moral presumido. Dano moral presumido é você perder filho, você perder teu pai, aí vai lá, você exigir que uma pessoa que foi violentada, isso você exigir que essa pessoa prove, aí é o cúmulo do cúmulo do cúmulo ao quadrado. Porque me parece muito evidente a dor de um pai que perde um filho, a dor desde que ele conviva. Não aquele que também o abandonou na infância e desapareceu. Mas aquele que tem uma vivência regular, me parece muito... Agora, nós somos campeões de chorar as dores que nós não sentimos. Então, dentro desse espectro, eu acho muito delicado aplicar a teoria da carga dinâmica da prova, porque como eu provo que o outro não experimentou um dano moral, que é aquela alegação que hoje a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo, na inclusão de um nome de uma pessoa nos cadastros de proteção ao crédito. Então, hoje, matéria até tranquila, está lá, você vai indenizar, você não precisa provar nada. Aí eu entro, talvez, numa seara de responsabilidade objetiva, onde você violou e vai ter... E assim, a responsabilidade objetiva não tem nada a ver com dano moral presumido, mas como é que eu saio de uma encruzilhada dessa se eu imponho e falo assim, olha, prove que a criança sofreu esse dano? Ou eu vou ter um critério mediano? O critério mediano vai ser suficiente para provar? Então, é uma dificuldade, mas ainda me parece que, dentro das circunstâncias ordinárias, quem tem que provar o fato constitutivo do seu direito é o autor, e eu acho muito delicada a inversão disso. Eu não aplicaria. Mas não sou processualista. Tudo bem? Também falando, prazer receber uma pergunta sua, já é uma honra a sua presença aqui hoje. Não sou processualista, né, embora goste muito de processo civil, tenho uma amizade muito grande com, para mim, um dos maiores processualistas do Brasil. Pena que ele escreve pouco, não é muito conhecido, é um juiz federal, que foi meu professor aqui na Universidade Federal da Bahia, chamado Salomão Viana. Minhas dúvidas de processo, eu me socorro sempre com o Salomão, ele foi professor, inclusive, do Fred Didier. E ele é brilhante, né? E na seara da alienação parental, o que uma pessoa acusada de alienação pode fazer é provar o exercício regular da sua parentalidade. Isso ela pode, e isso a gente faz nos processos, né? Essa minha cliente, por exemplo, que o ex-marido acusa de ter causado uma série de atos e de, enfim, prejudicar, e atualmente está alegando processualmente alienação parental. O que eu, entre aspas, me defendo, né? O que eu a defendo, o que eu alego para defender, é justamente mostrar que ela exerce regularmente a autoridade dela. Mas eu não consigo fazer prova contundente, como disse o Truz, de que eu não pratico o ato de alienação quando não há acusações específicas, por exemplo, sobre isso, né? E é um caso, como eu disse, em que há autoalienação. O pai que acusa de alienação muitas vezes não convive, pega em horários inadequados, causa nas crianças uma angústia que as crianças mais velhas, sobretudo, já não quer conviver. Aí complica mais ainda, né, a ideia da distribuição dinâmica. Então, eu acho que, como advogada, né, o que eu tento fazer é provar o exercício regular da parentalidade. É provar que os atos que são praticados são atos regulares, atos para proteger, para cuidar, para guardar, né, que ela informa e instrua a cliente, por exemplo, isso o tempo todo com todos os meus clientes e as minhas clientes, a provar o que faz, né? A mandar as mensagens dividindo as informações, por mais que não queira, a agir de forma civilizada no trato com o outro, a dividir, por exemplo, uma cliente recentemente me disse, Fernanda, eu não sei o que faço, porque ele me mandou uma mensagem dizendo que não quer mais me atender, não quer que eu mande o WhatsApp, a não ser em horários que ele previamente me determine que eu posso mandar. Mas se eu não mandar a informação, ele me acusa de alienação. Veja, ela quando manda, ele diz que ela está assediando ele moralmente, que ela fica mandando em horários inadequados, em que ele está com a nova namorada, em que ele está com não sei o quê, mas se ela não manda, ele acusa de alienação. Então, como é que a gente faz? Eu disse, vamos registrar o que for de principal, né, por e-mail, que é uma coisa pouco prática, mas vai fazer o quê? E as mensagens do WhatsApp, você mande dentro do horário. Agora, você vai mandar uma mensagem, um texto, que aí a gente fica naquele papel maravilhoso de revisar texto de WhatsApp de cliente, né? Acaba fazendo parte do exercício profissional. Outro dia, um me perguntou se ele não podia pagar o escritório para só responder as mensagens de WhatsApp, porque ele não queria mais ter contato, não tinha condição com a outra parte. Veja bem, esse serviço eu ainda não presto, só responder mensagem de WhatsApp. E aí, veja, e eu disse, bom, mas as mensagens do WhatsApp você vai responder dentro do horário que ele solicitou.
que é tipo 7 às 8h30 da noite. A não ser quando ele avisa que naquele dia ele pode responder um horário, é médico, faz plantão, etc. Agora, vamos mandar um texto aqui de você dizendo que você quer dividir tudo das suas filhas, o que é de importante, que você está disposta a dividir, que você faz um movimento de dividir e que ele é que está pedindo para receber notícia só uma vez por dia. Então, que se acontecer alguma coisa fora do horário, a não ser que seja uma emergência muito complicada, você não vai avisar. Vamos configurar isso aqui. É o que a gente pode fazer, né? Porque, de fato, ficar fazendo prova negativa, eu não faço isso, é complicado. Até dentro desse contexto que a Fernanda está colocando, no fundo, o que a gente faz e aí eu concordo plenamente, ao agir dessa maneira, a gente está criando o fato extintivo do direito do autor, né? Mas não está fazendo aquela questão da inversão da carga dinâmica. É bem delicado essa ponta. Entendido. Meus amigos, mais uma vez, parabéns aí pela fala dos dois. É muito bom vê-los. Saudade de vocês. A OAPAR, eu queria também parabenizar na figura aí da Bruna, da Lilibete, está fazendo um trabalho muito bacana, não só com os encontros, mas com os posts que publica, com as intervenções que faz nas redes sociais. É um trabalho de muita qualidade. E eu fico muito orgulhoso de poder ter participado, não do início do projeto, porque quando eu fui apresentado o projeto já estava pronto, mas de ter podido participar assim, do lançamento, digamos assim, ter dado apoio. Parabéns. Bruna também está agora presidindo a comissão de estudos da alienação parental do BNEFAM do Rio de Janeiro. Fez uma primeira reunião super bacana com a Renata Cisne, lá de Brasília. Então, parabéns para vocês. Parabéns por esse ciclo que vocês tiveram aí nesse mês. E passo a palavra aí para a Bruna. Boa noite a todos. Gente, a gente chegou ao fim dessa segunda conferência do OAPAR e, ao longo desse mês, a gente contou com a participação de vários palestrantes, profissionais que doaram o seu tempo, compartilharam conhecimento e nós, os OAPARes, só temos a agradecer por isso. O encerramento, para mim, não podia ter sido melhor. Fernanda e Marcelo, dois profissionais brilhantes. Quem não conhecia, passou a conhecer, e eu tenho absoluta certeza que concordam comigo. Excelentes professores, queridos amigos, muitíssimo obrigada. Vocês, sem dúvida, abrilhantaram a nossa noite de terça. Eu também não podia deixar de agradecer a minha diretoria, aos OAPARes que auxiliaram ao longo dessa conferência, foram 4 encontros, seja na abertura, no encerramento, na mediação, e também aquelas pessoas que a gente chama carinhosamente da equipe da coxia. Galera, sem vocês, o evento não seria o mesmo. Muito obrigada. E, por fim, eu digo que o tema alienação parental e todos os outros que orbitam, que são correlatos, são questões importantes, são questões extremamente instigantes, que merecem a nossa atenção, que merecem a atenção do legislativo, do judiciário, merecem a atenção de toda a sociedade. Afinal de contas, a gente está tratando da garantia ao desenvolvimento sadio de nossas crianças e nossos adolescentes. E aí, partindo disso, eu digo uma coisa: proteção não se revoga, se amplia, que a gente possa aprofundar os debates, ultrapassar as falácias das justificativas sobre a revogação da lei da alienação parental, que a gente consiga dialogar, focar, perquirir melhorias e ampliações. Então, meus amigos, sigamos OAPARes, aqueles que não são muito bem-vindos, e eu só tenho a agradecer. Confesso que estou bem emocionada com esse final de conferência. Uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Gente, obrigado pelo convite, viu? Um abraço a todos. Obrigado mesmo, Fer. Parabéns mais uma Adorei, vez. gente. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Amei. Sigamos juntos. Bom descanso. Por esse. Boa noite. Fala, Elisa. Obrigada.